Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que alegria estar aqui nessa noite. Antes de iniciarmos o culto, quando fomos orar ali, eu e o missionário Carlos Eduardo, na verdade, eu na oração mencionava como nós desejávamos e sonhamos durante muito tempo que esse momento pudesse começar. Na verdade, recomeçar, né? A congregação de Delmaro Braga já teve cultos noturnos anos atrás. Na verdade, isso é uma retomada de um trabalho que, por outras razões, foi interrompido. Mas nós queríamos muito que esse dia chegasse. E aqui estamos. Louvado seja o Senhor por isso. Porque os irmãos aqui estão presentes. Alguns irmãos estão viajando, não puderam vir. Nós cremos que teremos um número maior nos próximos domingos. Eu exorto os irmãos a continuarem a frequentar. Venham para a igreja domingo pela manhã e à noite. Aqueles irmãos que puderem. Tá certo? Como nós lemos, o Senhor não. O Senhor exige que nós lhe devotemos um dia. E um dia dura de uma noite até a outra noite. Então nós devemos iniciar esse dia na casa do Senhor e, se possível, encerrarmos também na viração do dia na casa do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos, queridos, antes de abrirmos o texto, eu quero avisar que eu estarei aqui, então, quinzenalmente, a cada 15 dias, se o Senhor permitir, eu estarei aqui na congregação para ajudar nos cultos noturnos, pregando a palavra do Senhor. E nessas mensagens eu quero expor uma parte do livro de Apocalipse. Então eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler nessa oportunidade do versículo 1 até o versículo 8. Então nos próximos meses nós vamos pensar nesses textos. Hoje vamos ler o prólogo do livro do Apocalipse, que é o texto que está no capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo 8. Todos os irmãos encontraram? Amém? Eu farei a leitura, irmãos. Peço que os irmãos acompanhem com atenção. Logo após faremos mais uma oração. Assim diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Essa é, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante? Curva sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Deus, nosso bendito Pai, nesse instante em que teu povo se reúne nesse lugar, ó Deus, que se torna o templo quando o teu povo está aqui reunido, assim como qualquer outro lugar, ó Deus, quando a tua igreja se reúne atendendo a tua convocação, nós pedimos agora, Senhor, faz-se presente no templo, que a tua voz se faça ouvir no templo, na reunião dos crentes. Isso se acontece, ó Deus, quando a tua palavra é fielmente pregada e é também ouvida, quando o teu povo dá ouvidos a ela. E nós pedimos que isso aconteça nessa noite. Que ela possa ser, ó Deus, pregada com fidelidade, também com entusiasmo, com vigor, ó Deus, por aquele que se encontra no púlpito. E também, ó Deus, que o teu povo, assentado nesses bancos, possa receber com fé e obediência e prontidão para obedecer a palavra do Senhor. Nós pedimos isso, ó Deus, ser com o teu povo nesta noite. Tudo isso nós pedimos, pelo que desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro do Apocalipse, ele tem sido causa de muita discussão e também de muita confusão ao longo dos séculos. Há muitas pessoas que acreditam que o livro do Apocalipse é uma descrição de terríveis catástrofes e de monstros
que vão aparecer no fim do mundo. Algumas pessoas mantêm uma distância desse livro, não gostam de ler o livro do Apocalipse, e outros têm até medo desse livro. A minha mãe conta que quando ela era jovem, ou mais jovem, né, quando ela era da primeira igreja, havia um rapaz que frequentava a primeira igreja chamado Cinzano. Não sei quantos os irmãos conheceram. E esse rapaz tinha medo do livro do Apocalipse. Quando o pastor dizia, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, ele pegava a sua Bíblia e ia embora da igreja. Muitas pessoas, irmãos, têm medo do livro do Apocalipse ou mantêm uma distância dele. Inegavelmente, queridos, esse é um livro difícil. Esse é um livro que tem, sim, as suas dificuldades. Esse é, por exemplo, o único livro que João Calvino não comentou durante a sua vida. Martinho Lutero, o famoso reformador alemão, tinha até dúvidas se Apocalipse é um livro inspirado. Quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, a primeira versão da Bíblia de Lutero não tinha o livro do Apocalipse. Depois ele incluiu o livro de Apocalipse na sua versão, mas ele chegou a dizer que o livro do Apocalipse, abre aspas para ele, é um livro que não considero nem apostólico, nem profético. Esse é um livro, irmãos, que tem causado muita dificuldade em sua interpretação ao longo dos séculos. Mas, queridos, nós não devemos nem ter medo e nem nos distanciarmos daquilo que Apocalipse diz. A palavra Apocalipse significa revelação. E perceba que essa é a primeira palavra que nós encontramos no texto. Revelação de Jesus Cristo. No original grego, Apocalipsis, essa é a palavra grega de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Esse livro tem uma quádrupla autoria. Não sei se você percebeu isso no versículo 1. São 4 autores do livro de Apocalipse. Deus, que é o Pai no contexto, Jesus Cristo, um anjo e o apóstolo João. É dito aqui que Deus concedeu a Jesus Cristo esta profecia e Cristo, juntamente com um anjo, notificaram essa profecia a João, que por fim registrou em papiro aquilo que ele viu. Ela foi escrita então por Deus, Jesus Cristo, um anjo e João, e endereçada às 7 igrejas que se encontram na Ásia, versículo número 4. Essas igrejas são listadas no versículo 11 e nós conhecemos bem, e nós vamos ver que nos capítulos 2 e 3, cada uma delas recebe uma carta. Essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas ou cidades, elas se encontravam na província romana da Ásia Menor. A maior província nessa época, no final do século I, era onde estava a maioria dos cristãos primitivos quando esse livro foi escrito. É claro, irmãos, que não havia apenas 7 igrejas nessa época. Nós não devemos pensar aqui que nesse tempo só existiam no mundo inteiro 7 igrejas cristãs. Mas o ponto é que na cultura judaica, o número 7 tem um sentido de perfeição, de completude. Tanto é que você vai ver várias vezes o número 7 se repetir em Apocalipse. 7 espíritos, 7 taças, 7 castiçais, 7 visões, como nós vamos ver mais à frente. O 7 significa perfeição. Outra coisa interessante a notar sobre essas igrejas é que a localização de cada uma delas, fica a lição de casa aí para vocês olharem no mapa quando chegar em casa, se você olhar a localização, você vai ver que elas formam um círculo. Então, a ideia é que, obviamente, existiam mais do que 7 igrejas, mas a ideia é que o 7 representa a perfeição. Nessas 7 igrejas, Jesus Cristo fala para todas as igrejas cristãs de todos os tempos. Apocalipse é um livro de visões. Versículo 3. O texto diz que o apóstolo João notificou todas as coisas que ele viu. Perdão, irmãos. Versículo 2. Veja aí. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. Se trata, e nós vamos ver isso na próxima perícope, de uma visão que João teve no dia do Senhor e que ele é chamado então a registrar. Na realidade, Apocalipse tem 7 visões consecutivas. Nós não vamos ver todas, mas são 7 visões consecutivas. Essas visões, irmãos, elas não são literais. Isso é uma coisa importante de entender sobre Apocalipse. Porque lá na frente, no capítulo 12 em diante, você vai encontrar a descrição de dragões, serpentes, bestas, 2, né? Uma que emerge do mar, outra da terra. E nós não devemos pensar que no fim do mundo, criaturas assim de fato vão aparecer. A palavra que é traduzida como notificou no versículo 1,
que é usada aí, notificou ao seu servo João. A palavra original tem a mesma raiz da palavra sinal ou signo. Então essas visões, elas não são literais. No próximo texto você vai ver que Jesus é descrito com olhos de fogo, língua de espada. Nós devemos pensar que Jesus Cristo é realmente assim. Mas a ideia é que João vê visões não literais, símbolos que representam essa sim, uma mensagem real. Meus irmãos, esse também é um texto que fala sobre o futuro. Perceba que mais de uma vez no texto que nós lemos, João faz referência de coisas que estavam por acontecer. Note, por exemplo, aí versículo 1, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E no versículo 3 também, o autor nos chama a prestarmos atenção àquilo que é dito, pois o tempo está próximo. É um livro escrito para advertir os seus leitores quanto à proximidade de algo que haveria de ocorrer ainda em pouco tempo. Nós não sabemos com certeza qual o contexto em que esse texto foi escrito, mas certamente ele tem relação com a volta de Jesus Cristo. Note que no versículo 7, que nós lemos no início, a volta do Senhor Jesus Cristo, ela é especificamente referida. Apocalipse foi escrito como uma instrução para um momento específico da história. Perceba novamente o versículo 3, é dito que o tempo está próximo. E, queridos, essa palavra que é traduzida aqui como tempo no versículo 3, é a conhecida palavra grega kairos. O grego guarda duas palavras que são traduzidas no português como tempo, cronos e kairos. E muitas vezes as pessoas dizem que cronos é o tempo dos homens e ao passo em que kairos é o tempo de Deus. Mas essa não é exatamente a ideia dessa palavra. Kairos tem a ver com tempo apropriado, com momento certo, com um tempo que era aguardado e finalmente chegou. Esse é um livro, irmãos, que é escrito para que os seus leitores entendessem que eles viviam um tempo esperado. Desde que Jesus Cristo veio, desde que ele se encarnou, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, ele inaugurou aquilo que Paulo chama em Gálatas 4:4 de plenitude dos tempos. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que nestes últimos dias, e esse é o propósito de Apocalipse, mostrar como as igrejas poderiam viver no tempo apropriado, nos últimos dias. É como eles deveriam se portar à luz do fato de que eles viviam o último período da história. Esse período que foi iniciado na ascensão de Jesus e vai até o seu retorno em glória. Esses crentes, eles eram perseguidos nessa época. Perseguidos por dois grupos, pelos judeus e pelos romanos. E o próprio apóstolo João estava preso. Versículo 9, que nós não lemos no início, mas João vai dizer que ele se encontrava exilado na ilha de Patmos. Meus irmãos, esse é um livro que é uma exortação. Perceba, Apocalipse não é um mistério, não é um enigma indecifrável. Muitas pessoas pensam isso. Não é um livro para a gente ler e ficar sem entender. Muito pelo contrário. É um livro que deve ser lido e muito bem entendido. Perceba que o versículo 3, a qual nós já fizemos referência, vai trazer exatamente esse conceito. Aqui nós temos a primeira de 7 bem-aventuranças que se encontram no livro do Apocalipse. E veja qual é a bem-aventurança do versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. João diz, bem-aventurado aqueles que leem. A ideia aqui é de ler no culto. A leitura da palavra que acontece no culto público. João diz que o que ele está escrevendo deveria ser pregado, lido em público na igreja. É por isso que nós estamos pregando exatamente no livro de Apocalipse. Esse livro deve ser pregado, mas ele também deve ser ouvido. Nós devemos entender o que ele diz e guardar as coisas que estão nele escritas. Apocalipse, irmãos, não deve ser entendido como um mistério incognoscível, mas como um mistério revelado. Uma mensagem que deve ser entendida para conduzir a uma prática. E esse livro começa no texto que nós lemos. Queridos, esses 8 versículos são o prólogo, ou seja, a primeira parte do livro do Apocalipse. Nós podemos dividir esse texto em 3 partes quanto ao seu estilo literário. Entre os versículos 1 até o versículo 5, a primeira parte, nós encontramos uma apresentação epistolar, ou seja, na forma de carta,
Do versículo 5, segunda parte, e o versículo 6, nós temos uma doxologia, um louvor rendido a Jesus Cristo. E por último, versículos 7 e 8, um oráculo profético. Jesus Cristo quer, irmãos, através desse prólogo, mostrar que os cristãos devem viver compreendendo o seu tempo. Os cristãos devem viver compreendendo que estão vivendo os últimos dias. Note bem comigo o versículo 19, há algo interessante no versículo 19 que nos faz entender um pouco o texto que nós lemos. Veja o que João diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As igrejas deveriam saber viver através de compreender o que já aconteceu, o que acontece hoje e o que há de acontecer. Por isso, meus irmãos, nessa noite eu gostaria de brevemente meditar com os irmãos a partir do texto em que nós lemos, sobre aquilo que a igreja de Jesus Cristo deve considerar para exercer a sua missão e a sua vocação no mundo nesses últimos dias. Nós vamos fazer isso usando a regra do verso 19, olhando o que já foi, o que é e o que ainda vai ser. Em primeiro lugar, irmãos, João, Jesus Cristo, através do apóstolo, nos diz que nós devemos viver nesse mundo considerando aquilo que já foi realizado por nós. Note comigo aí, versículos 4 e o versículo 5, a primeira parte. Vamos ler juntos, irmãos, todos juntos? Eu e a congregação lemos, verso 4 e verso 5, a primeira parte. Leiamos. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. E que há de vir da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Até aqui. Essa é a saudação que João traz para os seus leitores. É uma saudação costumeiramente usada pelos apóstolos nas epístolas. Versículo 4, graça e paz a vós outros. Paulo muitas vezes usa essa expressão no início das suas cartas. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, nessa noite, é de quem essa graça e essa paz são oferecidas aos crentes. Perceba que ele vai dizer graça e paz a vós outros, e aí ele vai dizer da parte, e ele vai dizer de quem ele traz essa graça e paz. Perceba, aqui nós vamos ter, irmãos, um dos poucos momentos em que a graça e a paz é oferecida em nome da Trindade, em nome das 3 pessoas da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João faz questão de saudar os irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba, graça e paz a vós outros, verso 4, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa, irmãos, é uma forma de se referir ao Pai. João está aludindo ao texto de Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Moisés pergunta a Yahvé, a Deus, como ele era nominado, e Deus responde, eu sou o que sou. Ele praticamente repete esse conceito aqui. Perceba, versículo 8, Deus vai ser identificado como aquele que é, que era e que há de vir. Graça e paz a vós outros da parte do Pai, aquele que era, que é e que há de vir, mas também do Espírito Santo. Perceba, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Alguns comentaristas da história já acreditaram que aqui se fala de 7 anjos, mas a ideia, meus irmãos, é que aqui nós temos uma menção ao Espírito Santo. Lembre-se do que nós dissemos, o número 7 significa perfeição, 7 espíritos significa espírito perfeito. João fala do Espírito perfeito que vive diante de Deus, esse é o Espírito Santo. E por último, versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Perceba, ele sauda os irmãos dizendo, graça e paz a vós outros da parte do Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o que há de mais interessante nessa saudação é a imagem que o apóstolo João cria. Através dessas palavras, ele cria nos seus leitores a imagem do templo de Jerusalém. Veja, eu sou o que sou, Deus Pai vivia no Antigo Testamento, habitava no Antigo Testamento, no Santo dos Santos. O templo de Jerusalém, construído por Salomão, irmãos, tinha um quarto mais recluso chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, e era lá que habitava eu sou o que sou.
E é interessante, depois procure isso na internet, tente ver como o templo era organizado. Porque é exatamente isso que João traz aqui. Você tinha o véu que foi rasgado quando Jesus Cristo morreu. Atrás do véu estava Deus, habitando ali, eu sou o que sou. No dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele abria a cortina e logo diante de Deus estavam os 7 castiçais, os 7 espíritos que João se refere aqui. E à frente do Senhor estava o propiciatório, onde o animal era sacrificado e seu sangue derramado. Veja, no templo, irmãos, você tinha a representação do Pai, no Santo dos Santos. Diante dele, exatamente como João diz, os 7 castiçais, representando o Espírito. E também no mesmo ambiente, o propiciatório, representando Jesus Cristo. Perceba que o que João está dizendo é: Deus saúda vocês desde o Santo dos Santos. Vocês têm acesso ao Santíssimo Lugar, onde Deus habita juntamente com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Os crentes, irmãos, têm acesso a esse lugar por causa da obra que foi realizada em seu favor. Repare como Jesus Cristo é designado no versículo 5. Veja aí, ele vai trazer 3 adjetivos para Jesus. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Não é por acaso que Jesus Cristo é descrito assim, irmãos. Veja, primeiro, a fiel testemunha. A palavra testemunha no grego é a mesma palavra para mártir. João diz que Jesus Cristo é aquela testemunha que foi fiel até a morte. E veja depois, o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E agora, onde Jesus Cristo está? À direita de Deus, reinando. Terceiro adjetivo, ele é o soberano dos reis da terra. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra é uma forma de falar da obra de Jesus Cristo. Aquele que morreu como uma testemunha fiel, ressuscitou como primogênito dentre os mortos, está à direita de Deus como soberano dos reis da terra. Veja, irmãos, a primeira coisa que João quer que as igrejas pensem é aquilo que eles já possuem. É aquilo que já aconteceu. O que foi que já aconteceu? Jesus Cristo já veio ao mundo, já morreu por nós como uma fiel testemunha, já ressuscitou como o primogênito dentre os mortos, e por isso nós vamos ressuscitar. E ele atualmente reina soberano sobre os reis da terra. As igrejas deveriam viver nesse mundo sabendo que eles já foram salvos, que elas já foram reconciliadas com Deus e tinham acesso ao Santo dos Santos por causa da obra de Jesus Cristo. Irmãos, nós devemos viver com essa consciência nesse mundo. Vivendo nesses últimos tempos, nós devemos ter essa consciência de que nós temos acesso ao trono de Deus. É por isso que nós podemos cantar o que foi dito no começo. Deus está no templo. E nós também estamos com Ele no templo. Porque o véu que barrava esse acesso em Jesus Cristo pelo seu sangue, que nos libertou dos nossos pecados, conforme é dito no versículo 5, abriu esse caminho. E agora, desde o santo lugar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo podem nos dizer graça e paz. Graça e paz a vocês que foram reconciliados comigo por meio do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja, irmãos, o nome do Senhor. Nós podemos ver com essa certeza do que já aconteceu e não pode ser mudado. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque essas coisas estão fincadas, irmãos, em coisas que já aconteceram. Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou por nós. Ninguém pode mudar esse fato. Mas, em segundo lugar, irmãos, João nos leva a pensarmos naquilo que é feito no presente. Ele fala sobre o que foi feito no passado. Jesus morreu, ressuscitou e reina por nós, mas ele também nos chama a pensarmos no que é feito no presente. Quero convidar mais uma vez a congregação a ler comigo o complemento de onde nós paramos no versículo 5 e todo o versículo 6. Vamos ler todos a uma só voz. Leiamos? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vimos que na primeira parte do texto, esse texto aqui está na forma de uma carta, de epístola. Mas agora João muda o estilo. O que nós acabamos de ler é uma
doxologia, aquele que nos ama, e no final ele diz, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma forma de louvor, de doxologia. E João aqui, irmãos, vai enfatizar o aspecto presente do tempo vivido pela igreja. Na parte anterior, nós vimos que João enfatizou o que ocorreu no passado. Jesus Cristo morto e ressurreto pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Mas agora ele enfatiza aquilo que é uma realidade presente. Perceba, ele vai falar em termos presentes de algumas coisas. Repare, o complemento do versículo 5, aquele que nos ama, falando sobre Jesus Cristo. Ele não apenas nos amou quando se entregou na cruz do Calvário, ele não apenas nos amou quando foi uma testemunha fiel e o primogênito dentre os mortos, mas até hoje, vivendo ao lado de Deus, Jesus Cristo nos ama e nos constituiu, versículo 6, veja, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Jesus Cristo, por meio do apóstolo, diz que as igrejas e nós, por meio de Jesus Cristo, fomos feitos sacerdotes e reis. Mais uma vez, nós temos aqui, queridos, uma referência ao Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, se você quiser conferir depois, Deus havia prometido isso a Israel. Se vocês me obedecerem, vocês serão reino de sacerdotes. E isso é agora afirmado em relação à igreja do Novo Testamento. Você deve muito bem lembrar do que Pedro diz lá em 1 Pedro 2, versos 9 e 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Veja, sacerdócio real, reis e sacerdotes. Eram 2 dos 3 ofícios ungidos de Israel no Antigo Testamento. Eram 3 os ofícios, profeta, sacerdote e rei. Os 3 eram ungidos, recebiam óleo sobre si. E aqui o Senhor Jesus Cristo faz referência a 2 desses ofícios, o de rei e o de sacerdote. Aqui é dito, irmãos, que os crentes, assim como Jesus Cristo, são reis e sacerdotes. Da mesma forma como Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e o nosso rei soberano, os crentes, as igrejas, em algum sentido, são reis e são sacerdotes para o seu Deus e Pai. Como Jesus Cristo serve ao seu Pai para sempre como rei sacerdote, os crentes servem a Deus para sempre como reis e sacerdotes. Isso é algo interessante, irmãos, de ser percebido. Como reis, os crentes recebem nas mãos o reino de Deus, que é a igreja. E esse reino deve ser expandido e aumentado. Mas os crentes também são sacerdotes. Essa não é uma das doutrinas fundamentais da reforma, né? O sacerdócio universal de todos os crentes. Nós somos, irmãos, sacerdotes. Como sacerdotes, nós intercedemos a Deus pelo mundo. E também nós reconciliamos o mundo com Deus através da proclamação do evangelho da salvação. É dito aqui, Jesus Cristo ama vocês, e vocês hoje são reis e sacerdotes. E por que era importante as 7 igrejas da Ásia ouvirem isso? Isso era importante, queridos, porque naquele tempo eles estavam sendo perseguidos por um reinado e por um sacerdócio. Eles eram perseguidos de um lado por um império, Roma, e de outro lado por um sacerdote, isto é, pelos judeus. É por isso que aqui eles são chamados de reis e sacerdotes. Jesus Cristo está dizendo, não importa que Roma se diga o império do mundo, vocês é que são reis. Não importa que os judeus se digam eles os sacerdotes do mundo, vocês são os meus sacerdotes. A igreja, meus irmãos, tem um poder maior do que qualquer reino terreno. E ela tem a capacidade de mover as forças da divindade pelos meios de graça, que nenhum sacerdote descrente possui. João escreve isso, Jesus Cristo através do apóstolo, para que aqueles crentes soubessem o que é que eles possuem no presente para desenvolver a sua missão. Eles são reis, manejam o reino de Deus. Eles são também sacerdotes. Irmãos, muitas vezes nós temos dificuldade em perceber aquilo que nos é dado nesse mundo para fazermos a obra do Senhor. Mas veja que o texto nos mostra que muito é dado ao povo de Deus. Irmãos, nós somos reis de fato. E nós somos sacerdotes. Nós precisamos nos ver, meus irmãos, dessa forma nesse mundo, como pessoas chamadas para reconciliar o mundo.
Às vezes nós temos medo de fazer a missão. Será que nós conseguimos alcançar esse bairro tão grande, tão populoso, tão povoado? Mas, irmãos, a igreja aqui, a congregação da Rua Nova e outras igrejas genuinamente cristãs são a agência do reino de Deus e do sacerdócio de Deus nesse lugar. Nós devemos olhar também para o presente. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. Mas, por último, as igrejas deveriam considerar não apenas o que já aconteceu, o que acontece no presente, mas também aquilo que estava ainda por acontecer. Vamos ler juntos agora, finalizando, os versículos 7 e 8, finalizando o texto da nossa noite. Vamos ler? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Irmãos, agora, João já falou do que aconteceu, dos tempos presentes, o que é que vocês são hoje, reis e sacerdotes, mas também ele disse que para viver nesse mundo nos últimos dias, nos últimos tempos, que são agora, nós devemos atentar para aquilo que acontecerá. Pela própria leitura, nós vemos que aqui nós temos uma predição da volta de Jesus Cristo, a primeira do livro do Apocalipse. Esse versículo 7, muito provavelmente era um cântico que era entoado nas igrejas da Ásia Menor. É porque nós não conseguimos ver na nossa tradução, mas no grego ele está em 4 versos. E perceba que ele termina com um amém. Versículo 7 termina dizendo amém. Provavelmente esse era um cântico cantado pelas igrejas, um cântico de louvor ao Senhor. Mas percebam que a volta de Jesus Cristo aqui é tratada como algo presente e futuro ao mesmo tempo. Repare no versículo 7. Eis que vem, presente, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, futuro. Perceba, no grego também é usado esses tempos. Primeiro o presente, depois o futuro. A ideia aqui, queridos, é a de que a volta de Jesus Cristo, sim, ela é futura. Jesus Cristo não veio ainda. Não é como dizem, por exemplo, os, salvo engano, os mormons, que Jesus Cristo já retornou uma vez nos Estados Unidos, salvo engano. Jesus não veio ainda. Ele virá, mas em um certo sentido a sua volta, irmãos, é presente. Por isso é dito ele vem. Ele ainda vai vir, mas os sinais da sua volta já se podem ver. Veja que o texto diz que Jesus Cristo voltará em nuvens. E a ideia é que nós já podemos ver essas nuvens. Nós já podemos ver os sinais de Jesus Cristo voltando. É como se nós já pudéssemos escutar ou ver o céu se fechando com as nuvens que são o pó dos pés de Jesus Cristo. Já há, meus irmãos, sinais de que Jesus Cristo está voltando. Que sinais são esses? Esses sinais são a presença da igreja no mundo, a pregação do evangelho, a expansão do reino e a conquista das nações. Veja, irmãos, nós já vemos os sinais de Jesus Cristo voltando. E não são muitas vezes aqueles que as pessoas dizem guerras, doenças. Na verdade, são outros. É a igreja se expandindo, é a igreja crescendo. Hoje pela manhã tivemos aqui o batismo da nossa irmã Dulce. A cada batismo, irmãos, a cada conversão, a cada passo que a igreja dá um pouco adiante, é a nuvem de Jesus Cristo voltando que a gente vê com mais clareza. Como Pedro vai dizer que nós devemos apressar a volta de Jesus Cristo, até o dia em que todos os eleitos serão reunidos. E aí a gente já não vai ver nuvens, mas aquele que está por trás das nuvens, Jesus Cristo aparecerá nos céus. Esse é um evento, irmãos, certo. Esse é um evento que trará também consolo para a igreja de Jesus Cristo. Veja o que é dito. Todas as tribos se lamentarão sobre ele. A ideia de lamentar-se aqui é a ideia de bater no peito e gritar. Essa não é uma lamentação de arrependimento. Essas pessoas não estão arrependidas dos seus pecados. Elas estão, na verdade, desesperadas ao verem Jesus Cristo nos céus. Por quê? Porque eles traspassaram Jesus Cristo. Está no versículo 7.
João não fala apenas dos soldados romanos que realmente furaram Jesus Cristo, mas de todos os que não creem em Cristo. Veja, Jesus Cristo disse isso. Quem não é por nós é contra nós. Quem não é com Jesus Cristo é como se fosse um daqueles soldados romanos que jogou a lança nele, ou que o furou, ou que o espancou, colocou uma coroa de espinhos. Todos esses, ao verem Jesus Cristo, irmãos, se desesperarão diante da sua figura. João cita aqui Zacarias 12:10, que diz: eles olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles vão se lamentar. O que é que eles dirão? Está dito lá no capítulo 6, verso 16. Ande um pouquinho aí, Apocalipse 6:16. Veja o que é que os inimigos de Jesus dirão quando ele voltar. Apocalipse 6:16. E disseram aos montes e aos rochedos, vamos ler juntos agora? Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles pedirão que os montes caiam sobre eles, para cobrir o seu rosto. E, meus irmãos, por que isso seria um consolo para as 7 igrejas? Isso seria um consolo pelo fato de que a volta de Jesus Cristo seria a vindicação do testemunho dos crentes. Veja, aquelas igrejas que não eram ouvidas pelos descrentes, que eram perseguidas por eles. Nós mesmos, irmãos, que às vezes pregamos o evangelho. Você prega o evangelho a um parente seu, a seu pai, sua mãe, seu irmão, a um vizinho, e essa mensagem ela é renegada, ela é ignorada, ela é muitas vezes até repelida. Haverá um dia em que nós teremos uma resposta disso. Quando Jesus Cristo aparecer, todo esse esforço nosso vai ser recompensado. Quando eles virem que o que nós dizíamos é verdade, a semelhança da geração de Noé, que teve que se deparar com o dilúvio a qual eles não acreditaram. Assim acontecerá, irmãos, com a geração que não crê na pregação do Evangelho. Veja que o último versículo do nosso texto termina dizendo: Jesus Cristo, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. A ideia é que Jesus Cristo é aquele que começa e termina, como Paulo diz, que ele irá finalizar a obra que ele iniciou. Ele irá completar a obra que foi iniciada. Ele iniciou uma obra quando ele se encarnou, morreu e ressuscitou, e vai terminar essa obra ao voltar para buscar a sua igreja. Por que ele fará isso? Porque ele é o Todo-Poderoso. Versículo 8, última palavra. O Todo-Poderoso. Jesus fará isso, irmãos, porque ele é Deus, porque ele tem sobre si todo o poder, porque, conforme ele mesmo diz, toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Vai acontecer como é dito aqui, porque ele detém todo o poder para levar a cabo o seu propósito de um dia resgatar a sua igreja. Vejam, irmãos, nós devemos viver considerando o que já aconteceu, a nossa redenção, o que hoje é realidade, o fato de que nós somos agora reis e sacerdotes para Deus Pai, mas também que um dia Jesus Cristo mesmo retornará para nos buscar. Nós não devemos pensar, irmãos, que é demorado o dia do Senhor, como Pedro vai dizer, que alguns diziam isso, que o dia do Senhor se demora, mas até lá nós devemos servir a Deus com o melhor das nossas forças. Queridos, diante do que nós lemos e ouvimos aqui, nós devemos perceber que o serviço da igreja, o serviço que nós prestamos ao Senhor, ele não deve ser realizado com frouxidão. Nós não devemos servir a Deus desanimados, irmãos, ou eivados de covardia. E a razão pela qual nós não devemos servir a Deus assim é porque nós temos a certeza de uma redenção concretizada. Nós somos capacitados para servir a Deus nesse mundo como reis e sacerdotes. E nós temos também a firme esperança de que a recompensa final será dada àqueles que forem fiéis. Amém. Que o Senhor, irmãos, então nos ajude a servirmos a Ele com entusiasmo, mesmo diante das provações, das perseguições que eram o que as 7 igrejas sofriam, mas que nós vivamos nesse tempo, que são os últimos tempos, desde que Jesus Cristo voltou ao céu, aguardando a volta de Jesus Cristo. Que o Senhor, pois, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.